Bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Bíblico. Neste vídeo, veremos os 5 piores homens da Bíblia e como foram suas mortes. Veja como foi o final destes homens, que foram na contramão aos caminhos do Senhor. Assista até o final, pois a última morte é impactante. Vamos para o vídeo. Primeiro, Amã. Na história de Amã, era um oficial importante na corte do rei Xerxes. No entanto, ele nutria um profundo ressentimento em relação a Mardoqueu, um judeu que ocupava uma posição no palácio real. Amã desejava que todos na corte o reverenciassem, mas Mardoqueu se recusava a prestar homenagens a ele, o que despertava a fúria de Amã. A oportunidade para Amã se vingar de Mardoqueu surgiu quando ele convenceu o rei Xerxes a emitir um decreto que ordenava a destruição de todos os judeus no império, baseando em informações distorcidas que Amã havia fornecido ao rei. Isso colocou a vida de Mardoqueu e de todos os judeus em risco. A rainha Ester, que era a judia, tomou coragem e decidiu intervir para salvar seu povo. Ela revelou sua identidade ao rei e organizou um banquete em que Amã e o rei estavam presentes. Durante o banquete, quando o rei perguntou qual era o desejo de Ester, ela pediu que sua vida e a vida do seu povo fossem poupadas da destruição iminente. Foi neste momento que Amã estava sentado no banquete com o rei e a rainha. Foi ocupado por Ester de ser o responsável pela trama contra os judeus. O rei, indignado e revoltado com a traição de Amã, saiu do salão para se acalmar. Enquanto isso, Amã ficou desesperado e implorou por misericórdia a rainha Ester, que estava ciente de suas intenções malignas. Quando o rei retornou ao salão, ele encontrou Amã deitado sobre o assento onde Ester estava reclinada, o que foi interpretado como uma tentativa de agressão à rainha. Isso exacerbou a raiva do rei, e os seus oficiais cobriram o rosto de Amã como um sinal de desgraça iminente. Um dos servos do rei, chamado Arbona, informou sobre uma grande forca que Amã havia construído para Mardoqueu, que tinha intercedido em nome do rei em uma ocasião anterior. O rei decidiu usar essa mesma forca para punir Amã por sua traição. Assim, Amã encontrou seu fim enforcado na própria estrutura que ele havia planejado usar para Mardoqueu. 2. Faraó do Egito. Os hebreus eram escravizados no Egito e sofriam opressão por parte do faraó. Moisés, um hebreu criado na corte real, recebeu um chamado de Deus para liderar seu povo à liberdade. Moisés e seu irmão Arão confrontaram o faraó várias vezes, pedindo que ele permitisse que os hebreus deixassem o Egito para adorar a Deus no deserto. No entanto, o faraó repetidamente se recusou a libertar os hebreus, resultando em uma série de pragas enviadas por Deus para convencê-lo. As pragas incluíam a água do Nilo transformada em sangue, infestações de rã, piolhos, moscas, doenças nos animais, chuvas de pedra, gafanhotos e escuridão. Após cada praga, o faraó se mostrava indeciso, prometendo deixar os hebreus partirem, mas depois voltava atrás. Finalmente, a 10ª praga foi mais severa. Deus instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e a passarem no sangue da porta de suas casas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, mas passaria por cima das casas marcadas com sangue. Neste evento, conhecido como a Páscoa, o faraó finalmente cedeu e permitiu que os hebreus partissem. No entanto, após deixá-los sair, ele mudou de ideia novamente e enviou seu exército para persegui-los. Os hebreus foram encurralados junto ao Mar Vermelho. De acordo com a Bíblia, Deus abriu um caminho seco no meio do mar para os hebreus atravessarem, mas o exército do faraó os seguiu. As águas se fecharam sobre eles, afogados o exército e ponto final à perseguição. 3. Rei Acabe. Acabe foi um rei de Israel durante um período conturbado da história bíblica. Ele é descrito como um rei ímpio que frequentemente desobedeceu os mandamentos de Deus. A história de sua morte está relacionada a um incidente envolvendo uma batalha contra os sírios. Acabe desejou recuperar a cidade de Remote,
Gileade, que estava sob o controle dos sírios. Ele formou uma aliança com Josafá, rei de Judá, e planejaram junto uma campanha militar para retornar à cidade. Antes de se envolverem na batalha, Acabe procurou o conselho dos profetas. Havia muitos profetas falsos em sua corte, mas ele acabou consultando Micaias, um verdadeiro profeta de Deus. Micaias profetizou que a batalha seria um desastre e que Acabe seria derrotado. Isso não agradou Acabe, que estava procurando um oráculo mais favorável. Ele ficou irritado com Micaias e o mandou para a prisão. No entanto, a batalha ocorreu conforme Micaias havia previsto. Acabe disfarçou-se para não ser reconhecido como rei e entrou no campo de batalha. Os assírios estavam concentrando seus esforços em combater Josafá, já que queriam matá-lo. No entanto, por um ato de misericórdia divina, quando viram Acabe disfarçado, os soldados sírios perceberam que ele não era Josafá e os deixaram em paz. Entretanto, durante o decorrer da batalha, uma flecha perdida atingiu Acabe. A ferida foi grave e ele morreu ainda naquela mesma noite. Seu corpo foi levado de volta a Samaria, onde foi levado e colocado em uma câmara fúnebre. O profeta de Micaias se cumpriu e Acabe foi severamente punido por Deus por causa de suas ações ímpias. 4. Abimeleque. Abimeleque era um filho de Gideão, um juiz de Israel. Depois que Gideão morreu, Abimeleque decidiu se tornar rei de Siquém, uma cidade em Israel. Ele matou 70 de seus irmãos para consolidar seu poder e governar sobre a região. No entanto, o Senhor enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém. Um homem chamado Gal começou a incitar uma revolta contra Abimeleque. Isso levou a um conflito entre Abimeleque e Gal, com batalhas ocorrendo em torno de Siquém. A história ocorre quando Abimeleque e suas forças atacam a cidade de Tebes. Os habitantes de Tebes se refugiam em uma torre forte da cidade. Abimeleque e seus homens cercam a torre para tentar capturar aqueles que se esconderam lá dentro. Neste ponto, uma mulher dentro da torre joga uma peça de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, causando-lhe ferimentos graves. Abimeleque percebe que sua ferida poderia ser interpretada como uma morte causada por uma mulher, o que seria vergonhoso para um guerreiro como ele. Portanto, pede a seu escudeiro que o mate com a espada, para que sua morte não seja atribuída a uma mulher. O escudeiro faz como ordenado e Abimeleque morre. 5. Rei Herodes o Grande. O rei Herodes estava extremamente irritado com os habitantes da cidade de Tiro e Sidom. Assim, eles se uniram com um grupo e dirigiram-se a Herodes para uma conversa. Inicialmente, asseguraram o apoio de Blasto, um importante oficial do palácio. Então fizeram um apelo ao rei Herodes para que restabelecesse a harmonia entre eles, considerando que os suprimentos essenciais para a região deles proviam do rei Herodes. Herodes agendou um encontro com eles, durante o qual se vestiu com umas vestes reais, assentou-se no trono e iniciou um discurso. A multidão reagiu com aclamação e declarando: é divino e não humano que está se expressando. Neste exato momento, um mensageiro do Senhor atingiu Herodes, uma vez que ele aceitou uma honra que apenas Deus deveria receber. Como resultado, Herodes faleceu, sendo consumido por vermes. Essas são as 5 mortes dos piores homens da escritura bíblica. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e até a próxima.